Boa noite. Tudo bom com vocês? Que bonito ver a igreja assim, cada vez com mais gente, claro, com toda a segurança que a gente precisa. Quem passou quase 1 ano e meio aqui, só eu, pastor Eric, o pessoal do louvor, a gente sabe o quão é bom ter todo mundo aqui, cada vez mais a gente podendo voltar, futuramente a gente poder ter todas as pessoas aqui. É muito bom. É uma honra poder estar aqui, prazer e uma responsabilidade muito grande. Deus sabe o quão eu me sinto pequeno quando eu estou aqui, mas eu sei que isso é necessário para que eu tente buscar cada vez mais o que Ele quer e não o que eu quero falar. Então, quero começar com uma oração para a gente poder conversar aqui sobre o tema de hoje. E você que está em casa também, seja muito bem-vindo, que você possa também estar em espírito de oração, em espírito de adoração, que, como nós estamos aqui, você possa estar em casa também buscando aquilo que Deus quer para nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem mostrado o seu poder para nós. Através do seu cuidado, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa cama. Obrigado pelo cobertor que nós temos, Senhor. Nós precisamos cada vez mais lembrar que é o Senhor que provém isso para a gente. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família, Pai. Nós te adoramos não só pelo que o Senhor nos dá, Senhor, mas pelo que o Senhor é, Senhor. Fala conosco essa noite, nos dirige essa noite. E que o Teu Espírito Santo nos faça cada vez mais ficar alerta para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em Suas mãos, porque a gente crê sempre que o Senhor faz o melhor. Amém. Essa semana não, umas 2 semanas para cá, tem um versículo que tá muito gravado assim da minha cabeça, assim, que é 1 Coríntios 15:19, que fala: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a gente vive somente para esse momento, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Nós precisamos viver porque nós conhecemos o Deus da eternidade, aquele Deus que cuida da gente e que com certeza nós estaremos através de Jesus com Ele, lá na eternidade, desfrutando de todo o amor dele. Então, eu só queria deixar esse versículo, porque esse versículo tem cada dia mais no meu coração trabalhado, e talvez ele possa trabalhar em você também. E nesse semestre a gente está partindo para águas profundas, né? Tá, mas o que quer dizer isso? Como o irmão Mauro falou hoje de manhã, também, é um relacionamento mais profundo com Deus. Para que a gente possa viver em busca do avivamento, aquele avivamento que Deus vai trazer para a gente. E quando esse avivamento passa a acontecer, é quando Deus age poderosamente na nossa vida e através da nossa vida. Ele age na vida daqueles que são salvos, aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, seu único Senhor e Salvador. É aí que Deus começa a passar o avivamento. E assim, através da busca por uma vida que agrada a Deus. A gente precisa viver uma busca de uma vida que agrade a Deus. E Deus vai nos transformando do jeito que Ele quer. Ele quer me transformar de um jeito, para a glória dEle. Ele transforma outra pessoa do jeito que Ele quer, para a glória dEle. Deus não mora numa caixinha, Ele não quer todo mundo igualzinho assim. Todo mundo agora vai ser igual a Dona Edith. Não é assim que Ele quer transformar cada um do jeito que Ele quer para a glória dEle. E nesse avivamento também, Deus converte os corações. Deus converte aquelas pessoas que ainda não são dEle. Ele convence, é o Espírito Santo dEle que convence. E Ele desperta essas pessoas que já são dEle. Sabe aquelas pessoas que às vezes estão meio sonolentas, estão meio devagar? Deus começa a despertar essas pessoas no avivamento. É Deus que traz o avivamento através do Espírito Santo. E o que a gente pensa sobre avivamento? O que a gente pensa quando uma pessoa é avivada? A gente pensa que a pessoa é aquela pessoa alegre,
né? Aquela pessoa ativa, aquela pessoa proativa, aquela pessoa que tem sede de viver. Dá gosto de estar perto de uma pessoa dessa. É ou não é? Quando a gente tem uma pessoa que, sabe, você se sente bem perto dela, você quer estar cada vez mais perto dela. E trazendo para a vida cristã, aquela pessoa avivada é aquela pessoa que quer viver cada vez mais a vontade de Deus. Quer falar cada vez mais de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. E ela quer cada vez mais ter uma vida correta. Mas não em forma de legalidade, sabe? Não, para você ser cristão, você não pode fazer isso. Chega ali na porta, ó, a partir de agora você é cristão. Você não pode fazer isso. Beleza? Não é assim que Deus quer. Deus quer que nós vivamos uma vida cristã de relacionamento com Ele, uma vida de alegria, uma vida de busca daquele que nos dá a vida. Mas assim, cada vez mais nós temos o desejo de buscar Ele e cada vez mais se relacionar com Ele. E é quando nós vamos para a cruz, quando o pastor Juvenil sempre fala dessa cruz aqui. Quando nós vamos para a cruz, como Cristo fez. Cristo foi para a cruz. Falou, Deus. Lá no Getsemane ele fala, eu não quero, Deus, mas seja feita a sua vontade. E ele foi para a cruz, apesar de ele não querer, porque ele sabia tudo que ele ia sofrer. E nós irmos para a cruz, nós abrimos mão da nossa vontade e fazer a vontade dele. Porque a gente acredita que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E eu abro mão, Deus, a sua vontade é melhor que a minha, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. É o sacrifício vivo que Romanos 12:2 fala. Viver não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Porque eu passo a entender que a vontade dele é melhor. O nosso texto base que tem direcionado para a gente é Jeremias 29:3. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é só quando você procurar. Não é só quando a gente procurar, eu vou buscar Deus. É quando a gente buscar de todo o coração, a gente colocar 100% nisso. A gente colocar toda a nossa vontade. No meu trabalho, no meu colégio, na minha faculdade, com a minha família, com os meus amigos. Buscar a Ele nos meus relacionamentos. E quando eu realmente buscar todas essas coisas que eu faço, na vontade de Deus, é quando eu começo a me aprofundar mais no relacionamento com Ele. É a proximidade. E isso que é o legal do avivamento que a gente está falando. Qual que é a melhor coisa do avivamento? É você poder estar mais próximo daquele que é o avivador. Não é, eu vou me tornar uma pessoa mais culta, uma pessoa... Não, é o privilégio de ter um relacionamento mais estreito com o próprio Deus. E a gente tem baseado as nossas pregações no fluir do avivamento, naquele livro, Liberando o Fluir do Avivamento, que tem nos ajudado nessa busca no avivamento. E hoje ele trouxe um tema muito bom para a gente trabalhar, difícil de se trabalhar, mas é um tema necessário, sobre cultivar a paz. Para que a gente possa experimentar o avivamento, nós precisamos cultivar a paz. E o versículo de hoje é bem pequenininho. Peço que vocês abram suas Bíblias aí, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, nem precisa cantar musiquinha, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. É o primeiro. Isso. Mateus 5, versículo 9. Eu vou ler na minha versão, tá? A versão a nova linguagem de hoje. Ele fala assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus trará como seus filhos. Essa é a parte do Sermão do Monte, quando Jesus começa a falar no Sermão do Monte, e é o primeiro dos 5 discursos que ele faz assim para as multidões. E Jesus se dirige para os seus seguidores e fala assim, para todas as pessoas que estavam ali presentes, né, não só aqueles seus seguidores. Ele fala como deve viver um cidadão do céu. Como deve se portar um cidadão do reino do céu.
Ele fala quem são esses cidadãos, ele fala quais são as responsabilidades desses cidadãos do reino dos céus. E quais são os privilégios. Tem privilégio também. E nesse versículo 9 ele fala sobre a paz, que é uma responsabilidade daqueles que servem a Deus. Levar a paz, ser pacificador. E a palavra paz, ela aparece mais ou menos 400 vezes na Bíblia. A referência da palavra paz. E paz não é somente ausência de guerra, né, ausência de conflito. Sabe o que a gente pensa, né, como está tendo agora a guerra lá no Afeganistão, agora que está tendo aquilo lá? Não é somente a ausência daquilo. Mas na existência da paz, a gente pode abordar outras coisas também. E coisas que dizem respeito à nossa vida. E a primeira coisa que eu quero abordar hoje é que para a gente experimentar o avivamento de Deus, é que a gente precisa ter paz com o outro. Ter paz com a outra pessoa, exatamente essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está mais longe, essa pessoa que está aqui dentro. Nós precisamos cultivar a paz com as pessoas que estão lá no nosso trabalho, com as pessoas que nós convivemos. Nós precisamos cultivar a paz. Tá, mas como? Uma coisa que o livro fala bastante nesse capítulo, que a gente está trabalhando hoje, é sobre as pessoas que promovem brigas, discussões e que incentivam desentendimentos. Sabe aquelas pessoas que colocam lenha na fogueira? Eu não sei se você conhece. Eu oro para que você não seja uma pessoa dessa. Pessoa que coloca lenha na fogueira e ela incentiva os desentendimentos. Aquela pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo, né? Na linguagem mais jovem, é aquela pessoa que gosta de treta mesmo. Não é? É a pessoa que gosta de treta. Não sei se você se lembra no colégio ia sair briga, tinha a galera que fica, briga, briga. Quem que é a pessoa que quer briga? Aqueles ficam, e parece que essas pessoas ficam em volta, assim, briga, briga, briga. E tem várias formas de se fazer isso. Quando duas pessoas não se gostam muito, aquela pessoa que faz isso, ela o leva e traz, sabe? Fala, ó, aquela pessoa falou isso aqui de você, hein? Daí, não acredito. Aquela lá. Olha, ele falou mal de você. Sabe aquela pessoa que ela leva e traz? Não, mas eu não estou fazendo por mal. Essa pessoa não está lutando pela paz. Às vezes lá no trabalho, um funcionário fala mal do outro, você vai lá, fala. Você ouviu aqui? Vai lá e fala para o outro. Vai lá e troca. Até a hora que os dois se brigam. Ai, coitadinhos, brigaram. Mas foi a pessoa que incentivou aquilo. E era engraçado, tinha uma pessoa que às vezes a gente estava sentado, ela chegava do lado, sentava do nosso lado e fazia assim. Sabe? E no começo o que aconteceu? Olha, Robson, é que o Joãozinho lá acabou de falar isso de você. Eu não achei certo, por isso que eu vim falar para você. E a gente via que ela fazia isso com todo mundo, quando ela queria. Ela chegava... Daí a pessoa, o que foi? Daí já era. Já era. Não sei se você já passou por isso. Mas tem gente assim. E daí, a hora que a gente começou a pegar a manha, ela... tá cansada, né? Não estou cansada. Que pena, então pensei que era cansada. E aí a gente já levantava e saía de perto, porque ela queria ver o circo pegar fogo. E quando... Também tem a pessoa que vê a outra fazendo algo errado. E aí, ao invés de ir falar com ela, eu vejo a Lorena fazendo algo errado. Ao invés de falar, Lorena, isso aqui não é isso. Pode ser feito assim. Você viu o que a Lorena fez lá? Você não viu? Então, ela fez um negócio errado lá. E nem perguntou para os outros como que era. Daí o outro já... Nossa, ela já fez isso comigo. Nossa, eu lembro de uma vez que lá atrás ela fez isso comigo. Sabe? E vai plantando a sementinha da discórdia.
e vai plantando, até que o negócio explode. Olha só o que fala Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e lhe mostre o seu erro. Mas faça isso em particular. Só entre vocês dois. Se uma pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. É para eu ver alguém fazendo alguma coisa errada e sair contando para todo mundo? No meu trabalho, na minha família, seja onde for, aqui na igreja, ela fala, o Fábio, ou o Fábio ter liberdade de fazer isso comigo. E aí é que está, que nós como cristãos, a gente precisa estar aberto à crítica. É claro que a pessoa precisa chegar e com jeito, né? Não precisa chegar de dedo assim, você fez errado, sei lá. Sim, mas nós cristãos precisamos estar abertos a isso, porque nós estamos em busca de ficar cada vez mais parecido com Cristo. E se nós não estamos percebendo nosso erro, alguém precisa nos ajudar. Mas nós precisamos fazer isso em particular. Né? E normalmente esse tipo de coisa acontece por inveja, por ciúmes. Por ciúmes, às vezes, eu sou amigo do seu Nelson, mas o seu Nelson não conversa mais comigo. O seu Nelson só está lá conversando lá com a Ned lá e não me dá. Daí a pessoa vai lá e tenta fazer com que os dois brigam, porque o seu Nelson vinha ficar conversando só comigo. Isso acontece. Às vezes parece que isso é conversa de adolescente, né? Mas não é. Não é só adolescente que faz isso. Não importa a idade. Não é a sua idade que faz isso, mas sim o seu caráter. Que difícil, né? Disputas, vaidades, as divisões numa família, divisões entre amigos, isso causa divisão na igreja. Pessoas não se conversam mais numa igreja porque acontece isso. Pessoas não se conversam mais numa família porque talvez teve uma pessoa que começou a plantar a sementinha da discórdia. O autor do livro fala assim, esse tipo de atitude carnal é muito comum e o resultado é danoso e severo, é duradouro. Esses tipos de atitude apagam profundamente e entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30 fala assim, não façam que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em você, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Quando nós fazemos algo desse tipo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso é uma ofensa contra Deus. Isso ofende diretamente a atitude, diretamente o caráter de Deus. E não tem dúvida que ele se irrita. E isso causa divisões. O pastor Hernandes Dias Lopes fala assim, a Bíblia fala que nem o reino de Deus, nem o reino das trevas é dividido. Nem o reino das trevas ocorre discussão. Eles são muito organizados para tentar derrubar aqueles que são de Deus. E cada vez mais pessoas procuram briga, procuram desentendimento. Provérbios 17:14 fala assim, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Se lembra em Brumadinho, teve recentemente? Tinha algumas rachaduras lá, vazamento. Não cuidaram, o que aconteceu? Devastou tudo. É exatamente esse tipo de coisa que acontece. Se a gente não parar no começo, vira o Brumadinho. E a gente precisa tomar com isso. A gente precisa reparar os buracos. A gente precisa fazer isso amando uns aos outros. Apesar de que, às vezes, os outros eu tenho uns problemas, mas eu preciso amar. Porque todos nós temos problemas. E a gente precisa fazer isso. E daí a Bíblia fala assim, como são belos os montes... Como são belos nos montes dos pés daqueles que anunciam as boas novas e proclamam a paz. Como é bonito ver o mensageiro que proclama a paz. Como que a gente tem se portado quando a gente vê uma discussão? A gente contemporiza? A gente passa para frente? Não, talvez ele estava num momento ruim. Talvez não seja desse jeito.
Então, o que você acha da gente tentar conversar? Tenta contemporizar. Nós estamos sendo, ou a gente está sendo aquele que fala assim, é verdade, você precisa. Eu, se fosse você, eu já tinha ido lá e metido a boca. Como a gente tem agido como cristão? Se alguém traz uma mensagem de briga, a gente precisa interromper, já de cara. Nós precisamos juntar, unir e conciliar. Se você está sendo instrumento de paz no meio que você vive, continue assim. Você tem sido instrumento de paz aonde você vive? Seja onde for. Quando você se torna um pacificador, você tenta contemporizar, você tenta arrumar as coisas, não piorar as coisas. E grande parte do nosso testemunho, a nossa luta pela unidade, é quando a gente tenta contemporizar e parar as brigas. Quando a gente não faz isso, nós estamos rejeitando o próprio Jesus. Sem paz, a família perde. Sem paz, a igreja perde. Sem paz, todos nós perdemos. Sem a busca pela paz. A segunda coisa que eu quero falar, para experimentarmos o avivamento, a gente precisa ter paz interna. Você já reparou na pessoa que está de bem com ela mesma? Já viu alguém que está de bem com ela mesma incomodar alguém? Talvez ela incomode os outros por inveja, não sei. E todas as coisas que a gente falou até agora há pouco são causadas por pessoas que não estão em paz com elas mesmas. Normalmente, a gente chama normalmente essas pessoas de mal amadas, né? Esse daí é um mal amado, por isso que fica fazendo isso. Tem uma música que fala assim, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. É o Chorão do Charlie Brown Jr. que falava isso. Mas é uma pura verdade. Aquela pessoa que está em paz, ela não quer briga com ninguém. E a pessoa que está feliz com ela mesma emana felicidade. A pessoa é radiante, contagia o meio. Mas se a pessoa está feliz, se ela está em paz com ela mesma, somente por si só, normalmente isso acontece por pouco tempo. Porque ela se baseia numa felicidade passageira. Né? Coisas, pessoas, animais, posses, acabam, são passageiras. E se a minha alegria está focada naquilo que vai acabar, minha alegria vai durar pouco. E nós, por muitas vezes, a gente é assim. Tem pessoas que não sentem paz por uma própria característica sua. Daí ela fala, e ela não consegue mudar. Né? Ela não fica em paz porque ela tem uma característica nela que é ruim. O meu nariz. Não gosto do meu nariz. Meu nariz é muito grande. Eu não gosto da minha orelha. Minha orelha é muito grande. Quando vem o vento, isso acontece comigo. Eu não gosto do meu cabelo. Como eu queria que o meu cabelo fosse de tal jeito. Desse jeito aqui eu não gosto. Meu Deus do céu, eu não me sinto bem com o meu cabelo. Eu queria ser mais alto. E isso faz a pessoa ter conflito com ela mesma. E às vezes, ponto que a pessoa não se sente bem por uma característica dela, que faz ela não querer estar em algum lugar, não querer fazer alguma coisa, porque ela tem vergonha dela mesma. E esses dias eu vi na internet que tem uma cirurgia para diminuir o segundo dedinho do pé. Não sei se vocês já viram. Sabe o pé? Tem o dedão assim, né? O dedão. E esse segundo dedinho, normalmente no nosso pé, ele é um pouquinho maior. Tem uma cirurgia para reparar isso. Para você cortar isso aqui e deixar o seu dedinho menor que o dedão. Existe uma cirurgia para isso. Eu não sei o nome disso. Olha, o meu pé é meio feio, mas eu acho que eu não precisaria de uma cirurgia para isso. É ou não é? Mas tem. Porque as pessoas não se sentem bem com algumas características dela. Mas isso faz elas ficarem em uma guerra interna, porque elas não conseguem viver por causa de uma característica. Mas quando, através de um relacionamento com Deus, nós passamos a entender que aquela característica foi Deus que deu, isso, esse seu olho, esse sua sobrancelha, esse seu cabelo, foi Deus que te deu. E Ele fez isso
para a glória dele. Para a glória dele. E tem um propósito porque ele te fez assim. Existe um propósito em tudo que Deus faz. Até quando você não tem alguma coisa. E quando você entende isso, você passa a viver para a glória dele. Gabi, você pode colocar a primeira foto para mim, por favor? Isso. Esse é o evangelista Nick Vujicic. Pode passar a outra foto lá. A outra. Isso. Esse daí é o evangelista Nick Vujicic. Você já viu ele? Eu acredito que você já deve ter visto. Ele é evangelista. A meta dele é falar para 1 bilhão de pessoas sobre Jesus. Sabe quantas pessoas no mundo não conhecem Jesus ainda? 4.600.000 pessoas ainda não sabem quem é Jesus. 4 bilhões, perdão. E pela característica dele, ele chama a atenção. Ele fala isso no testemunho dele. E as pessoas vão para ver ele. E ele fala que isso daí aconteceu com ele. Ele nasceu sem os braços e os pés, para a glória de Deus. Ele fala que quando ele nasceu, os pais dele não quiseram abandonar ele. Quando estava saindo do hospital, eles sentiram que era para continuar com ele, porque eles entenderam que foi Deus que fez ele desse jeito para a glória dele. E ele tem falado de Jesus. Ele não olhou, mas eu não consigo. Ele olhou, é assim que eu vou trabalhar para a glória de Deus. Pode passar, daí mostra a família, mostrou ele a família. Esse é Daniel Dias, eu conheci esse cara é sensacional. Cristão. Eu já vi o testemunho dele, maravilhoso. Ele tem 3 filhos. Ele não tem a perna direita, ele também não tem. Olha as medalhas dele lá. Esse vai começar agora dia 24 as Olimpíadas. As Paralimpíadas. As Paralimpíadas, ele vai ganhar mais medalha. E ele usa todo essa mídia que ele tem em cima dele para proclamar Jesus. Ele não olhou para o problema dele e falou, eu não posso. O que eu posso fazer com isso? Deus me fez por um motivo assim. E é para isso que eu vou viver. Para a glória dele. Na faculdade, tem 2 professores, na faculdade Batista, tem 2 professores que são autistas. O nível de autismo deles é pouco. Né? Eu não sei como. Tem uma classificação, né, de espectro autista. Se eu estou falando errado aqui, por favor, me perdoem. Um dos professores, ele decorou o Evangelho de João. Porque tem hiperfoco, né? Normalmente autista tem hiperfoco. E ele decorou, estudou tudo. Gente, se você perguntar qualquer coisa sobre a história do livro de João, qualquer detalhe, qualquer coisinha, qualquer palavra, ele sabe. E ele dá aula para a gente sobre os evangelhos. Olha só, ele usou aquilo, Deus usou o autismo dele, aquele hiperfoco, para ele dar aula. O que me faz eu achar que minha orelha é grande parar de falar sobre Jesus? Eu achar que o meu pé é feio, eu achar que o meu joelho é feio. Isso foi feito para a glória de Deus. Deus nos fez assim para a glória dele, e ele quer nos usar desse jeito. Claro que a gente precisa lembrar que tem algumas características que a gente não consegue. Essas características a gente não consegue mudar. Tem algumas características que Deus quer que a gente mude. Não, mas eu sou muito estúpido, então essa é uma característica que Deus me deu. Não. Não. Deus quer que você mude. Eu sou muito perdido, né? Eu sou muito explosivo. Deus quer que eu mude. Essas características físicas, principalmente, Deus nos fez desse jeito para a glória dele. Então, a gente precisa, essas características, sempre pensar, Deus me fez assim por um propósito, para a glória dele. E como que eu vou usar essas características para falar de Jesus? Como que eu posso usar isso aqui? Isso aqui que Deus me deu para a glória dele. E para a gente terminar, a gente precisa ter paz. Já falamos sobre ter paz com os outros e ter paz consigo mesmo. Quando a gente tem paz, a gente entende que tudo que tem na gente é para a glória dele, a gente começa a viver a nossa vida por um propósito. Por um propósito. Uma
uma das coisas que, para mim, eu não entendia, eu nunca fui especialista em alguma coisa. Eu via um amigo que desenhava pra caramba, um amigo que tocava música pra caramba, outro que tinha, sabe, cada um tinha. Eu falava, caramba, eu não tenho nenhuma especialidade, eu não sou ótimo em alguma coisa. E eu tinha esse problema. Foi quando eu entendi que eu não ser ótimo em alguma coisa, mas ser mais ou menos na maioria delas, eu ia ter papo com todo mundo. E eu sou professor de ginástica laboral. E eu tenho 500 alunos. Então, eu sendo mais ou menos em tudo, eu consigo conversar com a maioria das pessoas. Porque eu entendo um pouquinho de cada um, nem que seja 1%, mas eu entendo. Até isso é para a glória dele. E eu não entendia, eu me frustrava de um jeito, gente, que era horrível. A gente precisa ter paz para experimentar o avivamento. Olha só, Isaías 26, para a gente já dirigir para o final. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. A nossa paz com Deus acontece quando a gente tem uma fé firme em Jesus. A nossa paz com Deus é quando a gente confia em Deus. Nós só temos paz com Deus quando nós confiamos nele. Quando a gente busca a vontade de Deus. A verdadeira paz não é a ausência de problema. É a confiança e a fé num Deus em meio à tempestade. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas é a segurança que nas mãos de Deus eu vou conseguir passar por esses conflitos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Não é a falta de problema, mas é como eu vou me portar durante esse problema, sabendo que é Deus que cuida de mim, o Todo-Poderoso. Tem alguém melhor para cuidar da gente do que Ele? Não tem. Então, a verdadeira paz é quando você tem mesmo quando você não tem o controle da situação, você sabe que Deus está no controle. E hoje de manhã a gente cantou a música. Agora, né? Hoje de manhã a gente cantou a música. Como que é? Te louva. Eu não vou cantar. Não importam as circunstâncias. Te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa. Gente, a gente pensa nessa música. Pensa nessa música. Quando a gente canta, quando a gente louva, a gente está declarando algo para Deus. Eu vou louvar a Deus, não importam as circunstâncias. Melhor do que cantar, falar, né, Larissa? Obrigado. E agora a gente cantou uma música, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O homem só tem paz com Deus através da cruz. Não existe outra forma de paz com Deus. Porque a gente antes a gente era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5,10 fala isso. Porque a verdadeira paz é uma pessoa. A verdadeira paz não é algo que o mundo pode te dar. A verdadeira paz não é algo que o mundo pode tirar de você. Pode tirar qualquer coisa de você. Aqueles caras do Afeganistão podem tirar qualquer coisa dos cristãos. Mas eles não vão tirar a verdadeira paz que existe dentro deles. Nunca, ninguém vai conseguir tirar a verdadeira paz de você. Nunca. Essa paz não é passageira, essa paz é eterna. Eu lembro tem um livro que fala dos cristãos que estavam nas arenas, lá em Roma, como que é mais o nome? Coliseu. Os cristãos eram jogados aos leões, às pessoas, como forma de... E quando eles entravam na arena, eles cantavam, eles louvavam a Deus. Não importam as circunstâncias. Você está preparado para viver com Deus, não importando as circunstâncias? E para a gente fazer parte desse fluir de avivamento, a gente precisa ter paz com os outros, ter paz
conosco, ter paz interna através de Deus e ter paz com Deus. A gente precisa, o principal é termos paz com Deus. E através dessa entrega de nossas vidas a Cristo e de nossa dedicação total à obra de Deus. Você tem paz com Deus? Você está em paz com Deus agora? Tem algo que falta para você ter paz com Deus? Se a paz com Deus é ter Cristo como seu único Senhor e Salvador, você tem isso? Você que tem o Cristo como seu único Senhor e Salvador, você está em paz com Deus? Você consegue falar que vai adorar a Deus? Não importam as circunstâncias, porque você tem a paz. Deus da paz está dentro de você, te dirigindo, te guiando, te protegendo. Que cada vez mais a gente procure essa paz através de Cristo. Com Cristo, nós estamos em paz conosco, nós promovemos a paz com os outros, estamos em paz com Deus. Não existe outra forma de paz. E cada vez mais os nossos corações trabalhem para a paz em todo o lugar. E qual é a paz para as outras pessoas? Levar Cristo. Nós precisamos levar o evangelho da paz para toda a criatura, seja através da fala, seja através da vida. Se você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda quer viver a paz com Ele, com Deus, entregue sua vida para Ele. E se você está afastado, se você ainda não tem uma vida com Deus, a paz total com Deus, que você possa nessa noite colocar a sua vida diante dele, que você vai saber como é viver em paz, não importam as circunstâncias. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor trabalha no nosso coração, Senhor. O Senhor nos mostra que cada vez mais nós possamos ter a paz que excede todo entendimento. Às vezes acontecem coisas conosco, Senhor, que a gente não entende, mas mesmo assim o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. E a gente nunca vai entender porque somos seres limitados, Senhor. Mas o Senhor é o Deus real, é o Deus eterno que sabe de tudo. O Senhor sabe qual é essa paz. E cada vez mais nós possamos colocar as nossas vidas em suas mãos, entendendo que nós precisamos ter a paz do Senhor, não importam as circunstâncias. Senhor, o Senhor é maravilhoso e que durante essa semana nós possamos refletir nessa palavra, para que o Evangelho da paz seja levado aonde nós estivermos, Senhor, por causa da sua palavra, por causa da sua paz. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai.